Tranquilaço? Tudo de bom com vocês? Olha, hoje eu vou fazer uma aulinha que é uma revisão completa das principais reações em química inorgânica. Quem estiver acompanhando pela apostila do positivo, do semi-extensivo, essa é a aula 9 de Química E. O objetivo da aula de hoje é que vocês consigam identificar as principais reações inorgânicas e aprender a resolver inicialmente quando uma reação de simples troca ou deslocamento ela pode acontecer ou ela não ocorre. Tranquilo? Vamos lá? Vamos começar então com a reação chamada de reação de síntese ou também chamada de reação de adição ou combinação. É aquela reação do tipo genérico A mais B formando C. Ou seja, a característica de uma reação de síntese ou adição é apresentar um único produto. Ou seja, depois da setinha eu tenho apenas uma substância. Quando eu falo uma substância, não é em quantidade, é em substância. Por exemplo, se eu fizer assim, por exemplo, 2NH3, eu tenho 2 mols, que vai dar 2 vezes 6,02 vezes 10 deve 3. Eu tenho um monte de uma única substância, que nesse caso é a amônia. Então, para ser caracterizado como uma reação de síntese, ou também chamada adição, ou também chamada combinação, depois da seta eu tenho apenas um único produto. Olha a reação de síntese da água, olha lá, ó. Reação de síntese da água. Eu tenho depois da seta apenas a água. Eu tenho antes da seta o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Esse tipo especial é chamado de reação de síntese total, quando os reagentes são substâncias simples. Então, quando os reagentes são substâncias simples, essa é chamada de síntese total. Vou fazer aqui embaixo, ó, CO mais meio O2 produzindo CO2. Percebe que eu também estou formando o quê? Eu também estou formando um único produto e estou usando para isso dois reagentes, o monóxido de carbono e o gás oxigênio. Só que como uma das substâncias aqui, um dos reagentes, é uma substância composta, eu vou chamar essa aqui então de síntese parcial. Fechou? Olha uma reação que cai muito em provas, a síntese de Haber-Bosch, a síntese da amônia. Percebe ali o seguinte, quem são os reagentes? Gás nitrogênio e gás hidrogênio. São dois reagentes. Quem que é o produto? Gás, amônia, dois reagentes, um produto. Essa é uma reação de síntese, total ou parcial. Ademir, o N2 é uma substância simples. O H2 também é uma substância simples. Se duas substâncias simples se combinam para formar um único produto, essa é uma síntese total. Essa é a síntese da amônia. A reação de decomposição ou análise é o contrário da síntese. Olha lá, eu vou ter apenas um único reagente originando mais de um produto. Enquanto a síntese era A mais B formando C, a decomposição vai ser C formando A mais B. Por isso que eu tenho um laboratório de análises clínicas. O que ele faz? Ele pega a sua amostra e decompõe ela em vários tipos de exames. Então, se você mandar o sangue, um reagente, ele vai lhe mandar de volta o número de leucócitos, de hemoglobina, de hematócrito, de hemácias, de plaquetas, ou seja, ele pega o sangue e decompõe ele em várias frações. Então, é uma reação de análise. Quando essa decomposição é feita usando o calor, eu chamo essa reação de pirólise. Se você deu uma risadinha agora que eu farei pirólise, é porque você lembrou de piroca. Acontece sempre isso em sala de aula. Quando o professor fala pirólise, sempre há um sorriso no fundo da sala de aula.
é do pessoal que lembra da piroca. Tá? Pirólise, piros é calor, né? Tanto que a pessoa que é maníaca por botar fogo em tudo é o piromaníaco. Tá? O objeto que leva o fogo olímpico é a pira olímpica. Tá? Então, piros é calor. Então, eu tenho várias reações de decomposição aqui. Olha lá, ó. Percebe? Um reagente, dois produtos. Um reagente, dois produtos. Um reagente, três produtos. Um reagente, dois produtos. Ou seja, todas essas reações e o triângulozinho aqui em cima, né? Ó, o triângulozinho aqui em cima indica que é uma reação de decomposição pelo calor, uma decomposição térmica, uma pirólise. Tranquilaço? Ah? Então, olha só. E recentemente, eu estou fazendo esse vídeo em agosto de 2020, no auge da pandemia pelo coronavírus, e na semana passada, anterior a essa, aconteceu aquela grande explosão em Beirute, capital do Líbano, no qual eu vou deixar um link no final dessa aula, para quem quiser assistir um pouquinho sobre essa detonação que aconteceu em virtude. Lá eu tinha o nitrato de amônio, NH4NO3, tá? Então, olha só, eu tinha o nitrato de amônio. E a gente sabe que o nitrato de amônio, quando aquecido acima de 270 graus Celsius, ele vai se decompor em gás nitrogênio, em vapor d'água e em oxigênio. Vamos balancear essa equação, vamos relembrar o balanceamento? Olha lá, quantos N's eu tenho aqui? 1, 2. Só que é 2 vezes 2, tenho 4. Então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente. Quantos H's eu tenho aqui? 2 vezes 4, 8 H's. Então eu sou obrigado a colocar um 4 aqui. E quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênios. Mas eu já tenho 4 aqui, ainda faltam mais 2. Então, essa reação aqui em cima é a reação de decomposição térmica, ou seja, de pirólise, do nitrato de amônio, que vai liberar um grande volume gasoso. E essa é a causa, é a principal causa investigada pela grande explosão que aconteceu em Beirute. Lá no meu último vídeo, eu falo sobre a explosão que aconteceu em 1921 na Alemanha, em 2001 na França, em 2013, se eu não me engano, agora me confundi, 13 ou 15, no Texas, nos Estados Unidos, e o atentado de 1995 em Oklahoma, nos Estados Unidos. E também faço um vídeo especial sobre essa reação específica de decomposição, que eu vou deixar o link no final da aula. Fechou? Síntese ou adição, A mais B formando C. Decomposição ou análise, C formando A e B. Quando a decomposição é pela luz, eu tenho uma quebra, uma lise pelos fótons. Lembrando que fóton é a unidade fundamental que forma as ondas, as energias eletromagnéticas. Então aqui eu tenho, todo mundo sabe disso, né? Aqui eu tenho H2O2, que é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Tranquilo? H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Se ele ficar exposto à luz, ele vai se decompor em água e vai liberar gás oxigênio. Por isso que a água oxigenada ela é vendida em frascos opacos, que impedem a passagem da luz. Na verdade, as duas coisas que mais destroem, que mais decompõem tudo é a luz e o calor. Tudo que você deixar exposto à luz e ao calor vai sofrer, respectivamente, à luz, fotólise, e ao calor, pirólise. Ou seja, vai sofrer uma decomposição pela ação da luz e pela ação do calor. Já que a gente sabe que é uma interação muito grande entre energia, entre ondas e matéria. E, finalmente, quando a decomposição, a lise, é causada pela passagem da corrente elétrica, eu tenho a chamada eletrólise. Vou colocar aqui, então, ó, eu vou pegar o NaCl, o sal de cozinha, e vou, por exemplo, eu vou derretê-lo, misturado com água, desculpa. Vamos lá.
eu vou então originar e vou passar aqui corrente elétrica. Eu vou originar sódio metálico e gás cloro. Se eu for balancear, eu preciso colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Eu tinha um reagente, que era o NaCl, e após passar a corrente elétrica, eu originei dois produtos, o sódio metálico e o gás cloro. Ou seja, eu fiz uma decomposição pela passagem de corrente elétrica, eu fiz uma eletrólise. De boa? E essa reação aqui, ela costuma aparecer bastante em prova. É uma reação de acontece uma simples troca ou também chamado de deslocamento. Olha lá, eu tenho o A que está sozinho e eu tenho o B que está junto com o C. Então, eu tenho um sozinho e tenho uma substância combinada. Se eu perguntasse para vocês, os elementos químicos, a grande maioria deles, consegue ficar sozinho, isolado, ou ele precisa se combinar para completar a sua eletrosfera, para completar a sua última camada? Você provavelmente vai dizer, Ademir, os elementos, tirando os nobres, os metais nobres e os gases nobres especialmente, o resto, todo mundo precisa se combinar, precisa fazer ligação química. Então, o que aconteceu aqui? O A estava sozinho e ele pegou e deslocou o B, tá vendo? Agora o A está junto com o C e o B ficou sozinho, ou seja, o B foi deslocado. Houve uma simples troca. O A trocou de lugar com o B. Sabe aquela dança da vassoura? Tá todo mundo com um par dançando e de repente tem um sozinho, ele pega a vassoura e vai dançando. Aí ele pega de vez em quando, pega a vassoura, dá para alguém que está dançando em dupla e toma o lugar. E quem estava com a dupla dança sozinho com a vassoura agora? Não sei se vocês já fizeram isso, é a dança da vassoura. Isso é uma reação de simples troca ou deslocamento. Quem estava sozinho não quer ficar sozinho. Basta agora você saber se quem está sozinho consegue deslocar quem estava combinado. Você tem que saber se quem estava sozinho é mais reativo do que quem estava combinado. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho a ordem de reatividade para os metais. Percebe? Deixa eu pegar uma coisa que marca bem. Ó, que para esse meu lado esquerdo aqui estão os metais mais reativos e menos nobres. Para o meu lado direito, lá, pessoal, na escala, lá onde acaba com o ouro aqui, ó, estão os metais mais nobres e menos reativos. Como é que eu vou decorar essa sequência aqui? Olha o que eu uso bastante. Olha só. Quem são os três primeiros? Os quatro primeiros. Lítio, potássio, rubídio e césio. Vamos lá, olha ali. Lítio, potássio, rubídio e césio. Quem são os três seguintes agora? Bário, estrôncio e cálcio. Bário, estrôncio e cálcio. Depois veio quem? Depois veio o sódio e o magnésio. Finalmente veio o alumínio aqui do outro lado. Ó, tranquilo? E depois veio o manganês, o zinco, o ferro, o cobalto e o níquel e o chumbo. Esses são metais de transição. Aí eu tenho o hidrogênio e depois eu tenho os metais nobres. Então, percebe, olha só. Se você perceber, esses amarelinhos aqui, ó, são os metais da família 1A. Depois apareceu os três vermelhinhos, que são os da família 2A. Depois apareceu o sódio e o magnésio, entendeu? Depois apareceu o sódio e o magnésio. Depois apareceu o alumínio. Depois apareceram os metais de transição. Depois apareceu o hidrogênio e depois os metais nobres. Então, assim, ó, Ademir, eu tenho dificuldade em decorar. Então, você vai, para poder resolver os exercícios básicos, fica assim, 1A, 2A, 1A, 2A, metal comum, hidrogênio e nobre. 1A, 2A, metal comum, hidrogênio e nobre. Com isso, você consegue resolver 99% dos exercícios de reação de simples troca ou deslocamento. Tranquilo?
Então, olha só, vamos ver como é que eu faço isso para resolver. O que significa isso? Ademir, eu tenho uma super capacidade de decorar. Então, decora lá. Lítio, potássio, rubídio, césio, bário, estronço, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, manganês, zinco, ferro, cobalto, níquel, chumbo, hidrogênio, cobre, prata, paládio, platina e ouro. Né? Quando for para usar metais, a gente já sabe. A escala dos metais, o que é? Só que está ao contrário, né? Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Fechou? Essa é a escala de reatividade para os ametais. Vamos praticar isso aqui um pouquinho então? Olha só, vamos lá. Vamos lá, ó. Quem que está sozinho aqui? É o sódio. O sódio é um metal da família 1A. Se ele é um metal, porque o sódio é um metal, ele vai disputar com o metal do combinado. E no caso ele vai disputar com o metal, que é quem aqui? É a prata. E a gente sabe que a prata ela é um metal o quê? Nobre. Então, olha só, quem está sozinho é um sódio, que naquela minha escala ficaria como? Ficaria 1A, 2A, só de magnésio e alumínio. Então, mas via de regra eu pedi que você decorasse, ó, o sódio família 1A, a prata um metal nobre. Então, quem é mais reativo? Eu pergunto para vocês, quem é mais reativo? O metal nobre ou a família 1A? Ademir, sem dúvida nenhuma, o mais reativo é o sódio. Se ele é mais reativo, ele vai deslocar e tomar o lugar da prata, ok? Então, no final eu vou ter o quê? Era AgCl, agora eu vou ter o quê? NaCl. Era o sódio que estava sozinho, agora ele deslocou e é a prata que vai ficar sozinha. Fechou? Tranquilo? Pessoal, essa reação ela acontece ou ela não acontece? Vamos ver, quem é que está sozinho aqui? Ademir está sozinho, o zinco. O zinco não é um A e o zinco não é 2A. Então, o zinco, ele é um metal o quê? É um metal comum nessa minha classificação que eu inventei ele agora. Ele vai disputar com quem? Ele vai disputar com o potássio, com o nitrogênio ou com o oxigênio? Com quem que ele vai disputar? Ademir, o zinco é um metal. Se ele é um metal, ele vai disputar o lugar com um outro metal também, que é o potássio. Aí eu vou lá e consulto a tabela periódica. Potássio, família 1A. Pergunto para vocês, quem é mais reativo? Um metal comum ou um metal da família 1A? Ademir, o metal da família 1A, ele é mais reativo. Então, quem está sozinho, que é o zinco, é menos reativo. Então, o zinco não vai conseguir deslocar o potássio. Ele não vai conseguir fazer uma simples troca. Então, essa reação, ela não acontece. Então, olha só, se você tiver um jarro, um vaso, um recipiente, tá aqui, ó. E esse recipiente, ele é feito de zinco. E aqui dentro desse recipiente, você colocar uma solução de KNO3 sem problema. Por quê? Porque o KNO3 não vai reagir com o zinco do recipiente, porque o zinco é menos reativo do que o potássio. Então, você consegue armazenar essa solução dentro de um recipiente de zinco, porque o recipiente, para que ele não se dissolva, né? Para que ele não reaja, ele tem que ser menos reativo do que a solução que ele conserva dentro dele. Essa reação, ela acontece ou ela não acontece, galera? Quem está sozinho é o ouro. O que é que eu pedi que vocês decorassem? 1A, 2A, sódio, magnésio, alumínio, metais comuns de transição, hidrogênio e depois metais nobres. Pergunto para vocês, o ouro, ele é um metal nobre? Sim, Ademir, ele é um metal nobre. Ele vai disputar lugar com hidrogênio ou com cloro?
Já que ele é um metal, ele disputa com o hidrogênio, que está aqui, ó. O hidrogênio é o único elemento que aparece nas duas escalas, a de eletropositividade e eletronegatividade, de reatividade para metais e para metais. Vamos lá, o ouro é o último aqui, ó. Pergunto, quem é mais reativo, o ouro ou o hidrogênio? Ademir, o mais reativo é o hidrogênio. Então, se ele é mais reativo, o ouro não consegue deslocá-lo. Então, essa reação não ocorre. Na verdade, naquela minha escala ali, qual é o metal menos reativo que existe? É o ouro, é o último da escala. Então, ele é o metal mais nobre, ou seja, ele é o metal ideal para você usar no dia a dia, porque ele não vai reagir, entendeu? Ele vai reagir só com água régia, na verdade, então, que é uma solução concentrada de ácidos. Então, olha só, o ouro, se você fizer, afundou o Titanic lá, sei lá quando foi, 1900 e pouquinho, o casco era de aço, de ferro, tinha prataria, que eram talheres de prata, tinha porcelana, tinha tecido, tinha couro, tinha utensílios de ouro. Se você for mergulhar hoje, depois, sei lá, de 100 anos do naufrágio, você vai encontrar esse ouro lá praticamente totalmente intacto. Por quê? Porque não vai ter um elemento que vai ser menos reativo do que o ouro. Ou seja, o ouro não vai conseguir deslocar ninguém. Então, ele permanece na forma dele sozinha, por isso que ele é o metal mais nobre que a gente tem. E aqui, quem está sozinho é o zinco. O zinco é um metal de transição. É um metal comum. E quem está junto aqui? Quem está junto é o cobre. O cobre é o primeiro dos metais nobres. Ou seja, quem está sozinho é mais reativo do que quem está combinado. Então, o que acontece? O zinco vai deslocar o cobre, formando uma solução de sulfato de zinco e deslocou o cobre. E com relação aqui, olha o flúor. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Então, o flúor está aqui sozinho. E quem está junto é o cloro com Na. Só que o flúor é muito eletronegativo. Então, ele vai lá e desloca o cloro. Então, agora, ao invés de cloreto de sódio, eu passo a ter fluoreto de sódio. E quem estava sozinho era o flúor. Agora, quem fica sozinho passa a ser o cloro. Tranquilo? E aqui agora, eu tenho o bromo sozinho e tenho o cloro combinado. Fui ontem no Clube Brasileiro. Quem é mais reativo, o cloro ou o bromo? Ademir, o mais reativo é o cloro. E ele já está combinado. Então, o bromo não consegue deslocar quem é mais reativo do que ele. Então, essa reação ela não acontece. E reações de oxirredução? Quando é que eu sei que a reação ela é de oxirredução? Eu preciso fazer o NOx das espécies químicas e ver se vai haver variação no NOx. Quando houver variação no NOx, essa reação ela vai ser classificada como reação de oxirredução. Nós vamos agora então fazer uma reaçãozinha de oxirredução, para vocês lembrarem que é uma reação de oxirredução. Eu tenho essa reação aqui no quadro, quero saber se essa reação ela é ou ela não é de oxirredução. Vou fazer o NOx de cada espécie química. Nitrogênio, NOx menos 3. Porque o hidrogênio está aqui, pessoal, ó. Tá? Nesse caso, o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Mais 1 vezes 3, mais 3. Tá? Mais 3 menos 3, zerou. Substância simples. NOx, 0. Vamos lá no outro. NO, monóxido
de nitrogênio, oxigênio, NOx, menos 2. Para zerar o nitrogênio, NOx, mais 2. Mais 2, menos 2. Oxigênio, NOx, menos 2. Para zerar, mais 2. Como são 2 hidrogênios, cada um vale 1. Pergunto para vocês, alguém mudou o NOx? Admir, eu vou prestar atenção aqui, olha só. O nitrogênio era menos 3. Então aqui, ó, olha o nitrogênio. Ele era menos 3 antes da seta. E depois da seta ele passou para quanto? Ele passou depois da seta para mais 2. Pergunto para vocês, o NOx do nitrogênio mudou? Sim, Ademir, mudou de menos 3 para mais 2. Ele aumentou ou reduziu o NOx? De menos 3 para mais 2, ele aumentou. Opa! Então, o nitrogênio sofreu oxidação, ele perdeu elétrons e aumentou o NOx. Para alguém oxidar, é obrigatório que alguém reduza. Quem reduziu ali? Ó, quanto que era o oxigênio? Ele era 0 antes da seta. E passou para quanto? Tanto faz a substância ali. Ele passou para menos 2. Então, o oxigênio, que era 0 antes da seta, ele passou para 2 menos. Então, de 0 para 2 menos, ele está sofrendo redução, porque ele reduziu o NOx e ele recebeu elétrons. Então, o nitrogênio passou de menos 3 para 2. Opa! Oxidou, perdeu elétrons, aumentou o NOx. A substância em que está o nitrogênio, olha lá, já que o nitrogênio sofreu oxidação, a substância em que está o elemento que sofreu oxidação é chamado de agente redutor. E do outro lado, o oxigênio aqui, pessoal, ó, antes da seta, que é quem sofreu redução, a substância, que no caso é o O2, é aonde está o elemento que sofreu redução, é chamado de agente oxidante. Tranquilo? Então, para eu saber se a reação ela é ou não é de oxirredução, eu preciso fazer o NOx dos elementos químicos e reparar, perceber se houve ou não houve variação no número de oxidação. Voltei, olha eu aqui de volta. Finalmente as reações de dupla troca. Percebe que aqui, ó, na dupla troca, na simples troca era assim, né? Eu tinha o A mais o B e o C. E o que acontecia? O A tomava o lugar do B e deslocava o C. Ou tomava o lugar do C. Então, eu tinha uma substância simples e uma substância composta. E aí eu continuo com uma composta e uma simples. O que muda é a simples, né? Na dupla troca, percebe então aqui, ó, que o A trocou de lugar com o C e o B trocou de lugar com o D. Era AD, AB, CD e virou AD, CB. Ou seja, ao invés de uma troca, houve uma dupla troca. Tranquilo? E aqui eu tenho os principais exemplos. O que eu quero de vocês, ó, onde é que está a principal aqui? A principal reação de dupla troca que acontece é a reação de neutralização. Tá? Ó, eu vou fazer um negocinho com vocês aqui. Eu quero que vocês me digam... vou pegar essa aqui, ó, essa reação aqui. Tá? Eu quero que vocês... Ó, existe reação de síntese, de decomposição, de simples troca e de dupla troca. Elas podem ou não ser de oxirredução. Aquela que eu fiz um asterístico azul ali, vocês vão me dizer se essa reação ela é ou não é de oxirredução. Vamos lá então. Sódio. Deixa eu botar aqui. Sódio família 1A, NOx, mais 1. 2 vezes 1, 2. Então o S vale menos 2. Hidrogênio mais 1, cloro menos 1. Sódio família 1A mais 1, cloro menos 1. Hidrogênio mais 1 vezes 2 mais 2, para zerar, menos 2. Olha só, quanto que era o NOx do sódio aqui antes da seta? Admir, era mais 1. E depois da seta, continua mais 1. Quanto que era o enxofre aqui? Menos 2. Quanto que é depois da seta? Menos 2. Quanto que era o cloro aqui? Menos 1. Quanto que é depois da seta? Menos 1. Se vocês perceberem ali, nenhum dos elementos mudou o NOx. O Na era mais 1 antes da seta e continua mais 1 depois da seta.
O S era 2 menos antes da seta e continua 2 menos depois da seta. O cloro era 1 menos antes da seta e continua 1 menos depois da seta. Ou seja, não houve mudança no NOx. Então, todas essas reações de dupla troca nunca serão reações de oxidação, porque os elementos não vão mudar o NOx. Já as reações de simples trocas, todas serão reações de oxidação. Olha só, vou fazer ali em cima para vocês. Ó, não confunda, tá? Vou fazer uma reação de simples troca. Espera aí. Vou pegar aqui então assim, ó. Eu vou pegar aquela primeira, o Na está sozinho, e aqui eu tenho o AgCl. O Na é mais reativo do que a prata, porque é um A contra metal nobre, então vai ter um deslocamento para NaCl mais Ag. Responde para mim, substância simples, o NOx vale 0. Então o Na é sozinho e o Ag sozinho vale 0. Aqui o cloro é um halogênio 7A, então o NOx dele é menos 1. Para zerar, a prata vale mais 1. O cloro é menos 1 e a prata é mais 1. Pergunto para vocês, quanto que é o NOx da prata, do sólido, desculpa, Admir, ele era 0 e ele passou para mais 1. 0 para mais 1, aumentou ou reduziu o NOx? De 0 para 1 aumentou. Opa, então o sódio está sofrendo oxidação. E a prata era quanto? Admir, a prata era 1 mais. E ela passou para quanto agora? Para 0. Então, de 1 mais para 0, a prata sofreu redução. Ou seja, toda reação de simples troca ou deslocamento sempre será uma reação de oxirredução. E toda reação de dupla troca nunca será uma reação de oxirredução. Tá? Olha só aqui. Então, percebe, eu tenho aqui, então, ó, na primeira reação, todas elas são dupla troca, tá vendo? Ó, todas elas são dupla troca. Quais são as situações? Nós vamos trabalhar isso mais para frente, um pouquinho depois. Quando é que uma reação de dupla troca acontece? Situação número 1, tá aqui. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha para montar. Ó, situação número 1, essa aqui. Uma reação de dupla troca acontecerá quando um dos produtos formados é insolúvel. Tá ali, o sulfato de bário é insolúvel. Né? Reação, deixa eu ver, aqui, ó. Deixa eu pegar a situação número 2 aqui, ó. Quando é que uma reação de dupla troca acontece? Quando um dos produtos formados é menos ionizado do que um dos reagentes. Quando um dos produtos formados é mais fraco do que um dos reagentes. Tá? Ou quando a terceira situação que está aqui, ó. Quando um dos produtos formados ele é mais volátil, ou um gás, por exemplo. Entendeu? Nós vamos trabalhar isso depois mais forte na próxima aula. Então, uma reação de dupla troca ela vai acontecer quando um produto formado é mais fraco, ou seja, menos ionizado do que os reagentes. Quando um dos produtos formados ele é insolúvel, ou quando um dos produtos formados ele é mais volátil, ou pode ser mesmo um gás. Admir, essa aqui está estranha, né? Tu falou que era... porque, na verdade, você vai somar isso aqui, ó. O H2O e o CO2 no ácido carbônico, H2CO3. Então, dupla troca é fácil de ver. Substância composta, substância composta. Substância composta e substância composta. Houve uma dupla troca. Nós iremos trabalhar mais tarde as situações em que a reação de dupla troca, a gente vai visualizar quando elas podem ou não podem acontecer. Tranquilo? Passamos um pouquinho do tempo para essa aula. Vai ficar agora aqui em cima, galera, vai ficar o link para aquele assunto especial que eu trabalhei num plantão tirar dúvidas, que era a reação de decomposição do nitrato de amônio, que foi o principal responsável por essa grande explosão que vitimou, hoje que eu estou gravando, deu quase 160 vítimas, 6.000 feridos, na capital do Líbano, na cidade de Beirute. Fechou? Um beijo para vocês, um grande abraço, até a próxima aula com o professor Ademir. Fui!